Olá, meus irmãos, mais uma vez estou aqui para compartilhar mais uma mensagem de fé com todos vocês, tá bom? Bom, hoje eu estou pregando a respeito de Lucas capítulo 8, no versículo 26 em diante, um texto bem conhecido falando sobre o endemoniado gadareno, bem conhecido de todos nós. Eu vou pegar aqui, eu já vou aproveitar para compartilhar. Ok? Quero compartilhar aqui com os irmãos. Deixa eu ver onde eu faço. Bom, estamos aqui compartilhando. E esse vídeo depois, eu não entendo, né? Os pastores pegam e eles compartilham depois com as pessoas logo depois, tá bom? Em nome de Jesus. Bom, você pode ir compartilhando, tá bom? Você pode ir compartilhando com os amigos, você pode ir compartilhando com as pessoas que você quer bem, tá ok? Bom, deixa eu ir direto ao assunto. A palavra de Deus fala que 3 coisas o espírito imundo então fazia com aquele homem, né? E ele estava com uma legião de demônios, a Bíblia fala. Era um homem possesso de demônios. Primeiro, ele não andava vestido. A segunda, ele não habitava em casa alguma. Terceiro, ele vivia nos sepulcros. Então, a primeira coisa, não andava vestido. Não é comum, não é normal uma pessoa andar nu em público, né? Quando você vê isso, você logo percebe que existe uma anormalidade por detrás daquilo, né? Automaticamente a primeira coisa que a gente fala é que aquela pessoa está louca. E o diabo faz a mesma coisa, faz a pessoa tomar decisões que não é normal. Então, isso é uma maneira que o demônio tem de envergonhar uma pessoa, de levar a pessoa a uma desgraça, podemos dizer assim. Bom, e como que o demônio faz isso? Como que o demônio consegue envergonhar uma pessoa? No Salmo 64, se não me engano, Davi ele clamou a Deus dizendo para que Deus livrasse ele do horror do inimigo. O que o diabo mais quer é fazer da sua vida um horror, um terror. Essa é uma realidade. Só que nós sabemos que o diabo ele opera de 2 maneiras, em curto prazo e também em longo prazo. Existem coisas que o diabo quer fazer hoje ainda. É um plano do diabo. E tem coisas que ele vai fazer amanhã. Tem coisas que ele vai fazer daqui a um tempo. Eu me lembro que eu era obreiro na igreja, e eu lembro que eu estava fazendo uma libertação sobre um garoto. Tinha aproximadamente aí 12, 13 anos de idade. Isso há muitos anos atrás. Hoje é normal, né? Um menino pintar o cabelo. Antigamente não era normal, não. E aquele garoto era diferente. Você percebia que aquele garoto, naquela época, não era normal, né? E quando o demônio manifestou, ele disse bem assim: eu vou matar você. Eu falei: demônio, faça isso hoje. Ele disse assim: hoje não, mas eu vou preparar o dia. Inclusive eu até falei: faça hoje, nós vamos lá fora. Ele falou: não, hoje não, mas eu vou preparar. Eu vou matar você. Eu falei: eu vou estar preparado. E lembro que passou aí mais ou menos um mês. Acredito que foi um mês. Eu estava até numa uma avenida bem conhecida em São Paulo, na Zona Norte. E ali eu estava cantando, eu estava na presença de Deus naquele dia. E fui atravessar a rua. E eu lembrei, inclusive naquele dia eu lembrei que o demônio disse: foi demônio, a minha vida é de Jesus e você não toca. E eu lembro que o farol fechou e eu fui passar. E uma moto, o rapaz de uma moto, ele não conseguiu frear. E ele bateu na minha perna, jogou longe. Me jogou longe, longe, longe. Aí a pessoa fala: tá vendo aí, pastor? O senhor foi se meter com o demônio.
ouço o restante. Eu lembro que o rapaz caiu também, bateu no carro, e eu lembro que do jeito que eu caí, eu levantei-me. Nada. Para falar que não é nada, sujou minha roupa. Sujou um pouquinho minha calça, o moletom, eu limpei. Eu fui ajudar o rapaz. Ele falou, rapaz, eu não consegui frear. Eu estou todo arrebentado. Amigo, aquele que é de Deus, o diabo não toca. Mas o diabo, como eu falei para você, ele tem planos. O demônio, quando está na vida de uma pessoa, ele quer fazer as piores coisas na vida de uma pessoa. E eu pergunto para você, você está bem com Deus? O demônio tem influência sobre a sua vida? A segunda coisa que o demônio fazia, é um vídeo rápido, ele não deixava aquele homem habitar em casa. É aquela questão do isolamento. Eu perguntava hoje na igreja, quantas pessoas elas não aconteceu delas ficarem... eu vou pedir para o pessoal que está participando aí, o pastor Kleber, compartilhar lá na nossa rádio, se puder, tá bom? O vídeo aí vai alcançar mais pessoas, em nome de Jesus, ok? Eu não consegui compartilhar aqui não, se puderem. Bom, o isolamento, ele não conseguia viver dentro de uma casa, ele não conseguia viver entre pessoas. O isolamento não é de Deus. É aquela pessoa que quer ficar sozinha, é aquela pessoa que não quer conversar com ninguém. Isso é demônio, amigo. Isso é demônio. Exatamente isso. A própria palavra de Deus confirma que aquele que se separa procura seu próprio interesse. E se levanta, se insurge contra a verdadeira sabedoria de Deus. Vamos falar de Jesus? Qual era o momento que Jesus ele ficava sozinho? Lembra aí, você que lê a Bíblia, era o momento que ele ia orar. E nos momentos que Jesus não estava em oração, ele sempre estava com alguém. Jesus tinha 12 discípulos e a palavra de Deus fala que Jesus ele sempre estava pelo menos com 3, né? Então a questão de isolamento não é de Deus. A pessoa que quer ficar sozinha não é uma coisa normal, porque nem o próprio Jesus ficava sozinho. Nem o próprio Jesus ficava sozinho. Bom, já está compartilhado aqui também pela página da nossa rádio Araçatuba. Agradeço os amigos aí, tá bom? Bem, o que acontece? 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, fala que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor. Não ao nosso redor, porque está os anjos de Deus, mas também para aqueles que temem a Deus. Ele brama como um leão, tentando nos tragar. Bem, como que se explica esse versículo da Bíblia, já que o demônio ele anda ao nosso derredor tentando nos destruir? Se você deve ter assistido já aquele canal Discovery Channel, eu acredito que é assim que fala, sobre a questão da vida selvagem. Você percebeu que o leão, vamos citar o leão ele procura qual presa? Aquele que está em grupo ou aquele que está isolado? Eu tenho certeza que você já respondeu aí, né? Aquele que está isolado. A pessoa quando se isola, ela se torna uma presa fácil para Satanás. A Bíblia fala, se não me engano, até em Salmos, ela ali relata o seguinte, que o diabo procura as ovelhas sem pastor, porque ela fica sujeita a toda a fera do campo. Quando uma pessoa está sem pastor, ou seja, para explicar um pouco melhor para você, tem muitas pessoas que não param igreja, ela não tem uma igreja. Quando uma presa ela é perseguida pelo leão, ela já tem em mente já um lugar seguro. Amigo, tem uma igreja. Aprenda a ficar numa igreja. Fique numa igreja. Fique numa casa. Tem pessoas que não ficam em casa alguma.
É um problema espiritual. Fica numa igreja, permaneça numa igreja. Porque se você estiver numa igreja, você vai ter a palavra de Deus. Sabe onde é o nosso lugar seguro? A palavra de Deus. E só tem na igreja. A palavra de Deus é o lugar seguro. Então, quando somos atacados pelo diabo, nós corremos para a nossa igreja. É claro, corremos para a nossa igreja, porque lá nós teremos um porto seguro, que é a palavra de Deus. O demônio, o animal, né? Vamos colocar nós, a ovelha que somos nós, ficaremos lá na palavra de Deus, né? Firmes. O demônio vai continuar rosnando, mas se ficarmos na palavra de Deus, ele não vai nos tragar. Mas quando uma pessoa ela dá ouvidos aos problemas, às dificuldades, ela sai, ela se isola. Ali ela está segura. E ela sai é quando o diabo traga a pessoa. Então, não andar vestido é aquela pessoa que não está bem. Acaba fazendo coisas anormais. Não é normal uma pessoa andar nu, né? Não é normal uma pessoa ela ficar com pensamentos ruins. Isso é uma ação maligna, é a maneira que o demônio tem de tomar conta de uma pessoa. Lembre-se que o diabo ele tem planos hoje contra a nossa vida, ele tem planos para amanhã e até para o futuro. Curto prazo ou até mesmo longo prazo. Mas se estivermos na palavra de Deus, ele não conseguirá. Segundo, não andava vestido. Pessoas que não permanecem na igreja nunca ficarão firmes na palavra de Deus. Bom, e para terminar, o demônio levava ele a viver no cemitério, no sepulcro. Como que pode uma pessoa viver no meio dos mortos? Sabe qual outra coisa que não é normal? O que não é normal é a pessoa viver como muitos vivem. Algumas pessoas vão até poder levar de modo diferente, mas vamos para a palavra de Deus. Quando Deus criou os primeiros seres, Deus criou homem e mulher. E disse para eles, para os dois, crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. Ele falou isso para homem e mulher. Sem homem e mulher não teria, irmão, o crescimento. Não teria. É anormal. Olha, as pessoas elas falam muito que é uma decisão da pessoa. Mas a Bíblia mostra que é uma coisa espiritual. Até porque o Deus fez homem e mulher, certo? Lembra da arca de Noé? Noé, ele abriu a arca, fez a arca, porque teve o dilúvio. E como foi os animais entrando na arca? Deus fez macho e fêmea. Entrou cachorro e cachorro? Não. Macho e fêmea entraram na arca. Isso é o normal de Deus. Isso é o normal de Deus. Agora vamos lá? Vamos provar pela palavra de Deus? Está aqui. Vamos pensar aqui. Você já viu papagaio homossexual? Sapo homossexual? Não tem, amigo. Não sou contra, certo? Nós respeitamos, mas pela palavra de Deus, a palavra de Deus diz que não é. Não é certo. A palavra de Deus. Respeitamos a pessoa, mas não concordamos. Porque isso é uma ação maligna que opera sobre a pessoa. Bom, um pouquinho que eu passei, eu tenho um compromisso com todos vocês. Espero que amanhã eu consiga tirar um tempinho para falar um pouco mais sobre libertação. Hoje é um dia especial que eu quero poder ensinar você sobre libertação. Aqui eu estou aqui na cidade de Araçatuba, em São Paulo, na rua Antônio Gomes do Amaral, 773, no bairro Santana. Ainda dá tempo, 7h30 da noite. Um forte abraço, se foi bom para você, compartilhe esse vídeo. Deus abençoe você.